Fala, meu povo do Brasil. A loucura desses políticos não tem fim, hein? Vejam este caso bizarro e louco desse Roberto Jefferson ocorrido neste domingo 23 de outubro de 2022. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não tô atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Não, você é burro, cara, que loucura. Roberto Jefferson Monteiro Francisco é um advogado e político brasileiro que começou sua carreira como apresentador de televisão. É o ex-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. O ministro do STF Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar e determinou prisão de Roberto Jefferson, que resistiu por horas e atacou agentes da Polícia Federal. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Jefferson, que teve revogada a prisão domiciliar por descumprir medidas, resistiu, atirou com fuzil e jogou 3 granadas contra agentes da Polícia Federal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Nós temos no Brasil hoje uma milícia judicial cujo chefete é esse cidadão, o Xandão. Como é que ele vai botar sniper nas praças de Brasília para impedir o povo de se manifestar embaixo do seu nariz, presidente? Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público. Inquéritos no vazio. Penso que eles chegaram no limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela. Nós estamos vendo repetido no Brasil. Os conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo, é o Morcrim. Hoje o Supremo é o Morcrim, uma organização criminosa para servir aos interesses dos comunistas e para praticar abuso de autoridade e constrangimento ilegal às pessoas que creem e militam democraticamente em favor da liberdade, da vida, Deus, pátria, família. Mas eu já falei para o Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal. Não tem saída. Não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. Não vai não! Ele não vai não! Mas o povo do Brasil tem que saber dessa violação à ordem constitucional, da ordem legal. Chegamos no limite do limite do limite. É muito abuso. É muito abuso. Ontem o Xandão abre o inquérito contra o ministro da Justiça, o presidente da República, o deputado Felipe Barros e o delegado da Polícia Federal, que fizeram a live com o presidente. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impere aqui a vontade da China. É o mensalão chinês. É o mensalão chinês. Tá bom, Xandão. Tá bom. Eu não posso. Aqui vieram os policiais federais, eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal. Tirei no carro e perto deles. Eram 4, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Pela PM, são os guardiões da pátria, os guardiões da cidadania, do direito de ir e vir, não é? Vocês estão derrubando os alicerces da pátria e os alicerces da nação. O que é que vocês querem? Uma ordem nova, uma ordem comunista? Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão, a você e aos que te sucederem. Nós não vamos permitir que vocês governem o Brasil por despachos. Quem faz despacho é pai de santo. Sentindo uma energia nesse local aqui, uma energia negativa.
Eu sei que tem muito pai de santo aí no Supremo, e normalmente o pai de santo arreia o bombo, é gay, e tem aí uns ministros gays, como a gente notoriamente tem notícia deles, né? Aí tem os ministros de rabo preso e os de rabo solto. Nós vamos nos enfrentar porque vocês representam o cerceamento das liberdades democráticas, da lei, da ordem, da família, de Deus, da liberdade, da vida. Vocês representam o outro lado. Vocês representam a ditadura marxista compliciada com a oligarquia mundial, que é a nova ordem. Vamos resistir. Deus, pátria, família. Neste vídeo que foi mandado ser retirado do ar pelo ministro Alexandre de Moraes, ele xinga a ministra Carmen Lúcia. Vídeo postado por sua filha Cristiane tem ele dizendo: "Fui rever o voto da bruxa de Blair, a Carmen Lúcifer, na censura prévia Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, que viram para o cara e diz: Benzinho, nunca dei o rabinho, é a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez", diz ele. Ela diz assim: "É inconstitucional censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, Benzinho", segue o ex-deputado bruxa de Blair, "é podre por dentro e horrorosa por fora, uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher, que está aí nessa latrina, que é o Tribunal Superior Eleitoral", conclui Jefferson. Vejam só que ele ainda tinha apoiadores, que estavam fora da casa, algum até agrediu um cinegrafista. Agora, no meio dessa confusão também, Dudu, vale a gente destacar aqui que a imprensa estava cobrindo essa operação, né, esse mandado de prisão, então, que no caso foi prisão em flagrante contra Roberto Jefferson, já que ele atacou agentes da Polícia Federal, usou armas, né, ele estava cumprindo prisão domiciliar e tinha armas e granadas em casa. Então, ele foi preso em flagrante e nessa confusão, o nosso colega da imprensa, Rogério de Paula, da afiliada da Globo, a Inter TV, lá no interior do Rio, acabou sendo ferido. Ele que passou recentemente por uma operação, por uma cirurgia para retirada de um aneurisma, ele foi ferido na cabeça e segue em observação, Dudu. Esse rapaz que foi agredido, ele cai no chão porque o cara agrediu a câmera que estava no ombro dele, e aí a câmera bateu perto da sobrancelha dele, local que ele tinha feito uma cirurgia recente, e aí esse rapaz acabou tendo complicações ali, ó, e foi levado ao hospital. Então, dentre esse jornalista agredido e os policiais que teriam sido sofrido lá com estilhaços e tudo mais, estariam fora de risco de perder a vida. O jeito de ajudar ele, né? Nessas histórias de arma. Vou dar um tipo de clube, que não forma. Porra! Tudo isso? Ainda não se sabe como o exemplo deputado adquiriu o fuzil e as granadas usadas no ataque. Também não se sabe se o arsenal, todo ou parte, estava regular. Roberto Jefferson foi preso em agosto do ano passado no âmbito do inquérito das milícias digitais e as atividades de uma organização criminosa que teria agido para atentar contra o Estado Democrático de Direito. No mesmo mês, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o ex-presidente do PTB pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra o patrimônio. Em janeiro deste ano, a prisão preventiva de Roberto Jefferson foi substituída por prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa, que alegou que o ex-deputado estava debilitado em razão de doença grave. Inicialmente, Moraes tinha expedido um mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. Depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob acusação de tentativa de homicídio, após Roberto Jefferson atirar contra agentes da Polícia Federal. Os descumprimentos
receber visitas e passar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, conceder entrevista ao canal Jovem Pan News no YouTube, promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas que atingem a honorabilidade e a segurança do STF e de seus ministros, atribuindo e ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. É mesmo, é? E se vocês acham que essa história toda ainda não pode ficar mais louca, vejam quem aparece. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República pelo PTB, partido de Jefferson, e ficou conhecido após participação em debate presidencial do primeiro turno, foi até o condomínio do ex-parlamentar como forma de apoio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Padre Kelmon negociando com o BOP e entregando para a polícia 2 armas, que seriam de Roberto Jefferson. O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou há poucos minutos à Polícia Federal. Entendeu? É a ordem que eu tenho. Tá? Prioridade 0 minutos. Estava embaixo, eu com o fuzil com a... Os meninos estão bem. Não, eles podem ter pego ali o rescaldo. Claro, fica tranquilo. O rescaldo. Tossindo lá. Não, eu sei. Eu sei. Aí quando eles correram, desceram lá dentro, pegou... Sim. E aí esse cara assim, andando mais pau, aí eu joguei outro. E tiro, eu dei no carro. Quando não tinha ninguém. Só saio daqui morto. Chega. Cansei de ser humilhado. Nesse momento, policiais do BOP chegaram ao local. Depois de 8 horas descumprindo a ordem de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado teve o retorno ao regime fechado determinado pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprir medidas da prisão domiciliar, que cumpria em Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio. Roberto Jefferson recebeu os agentes da Polícia Federal com tiros e granada. 2 agentes ficaram feridos. Agora ele está sendo conduzido para a sede da PF, no centro do Rio. Os candidatos Bolsonaro e Lula falaram sobre o caso. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Deferida ali, ele era candidato contra o... Eu não tenho uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato. Mentira! E aqui vemos Bolsonaro falando mais bobagem, para prejudicar a si mesmo na campanha. O PT, claro, usou disso para fazer campanha contra Bolsonaro, associando ele a isto. As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não citar o nome, fez da ministra Carmen Lúcia, não é possível de ser aceita por ninguém que ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. Não é possível. Sabe, ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum. E na entrada da cidade. Sensibilidade de ver a cara do povo de uma cidade que você não conhece, caralho. Você tá nessa porra desse celular, fazendo o quê? Ah, caralho. Dá uma olhada no povo, vê aí o prédio da cidade, para porra, passei lá. Quem conhece Lula de perto sabe que o pai dos pobres, bondoso com os humildes e gentil com todos, é uma invencionice de marqueteiro milionário em dólares. O Lulinha Paz e Amor só existiu na cabeça alugada de Duda Mendonça. Longe de testemunhas sem medo, o chefão se mostra como realmente é, rude com qualquer companheiro e especialmente grosseiro com subordinados. Quem fala 5 palavrões em apenas 17 segundos só está pronto para presidir reuniões do bando no pátio de uma cadeia. Muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Ou seja, isso não acontecia na política brasileira nunca. Nós disputamos tantas eleições,
Sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. Ou seja, é desrespeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso. Ou seja, não é a primeira violência, eu tenho visto pela imprensa padres sendo ofendidos, padres sendo atacados, pastores sendo atacados, evangélicos que são proibidos de entrar na igreja. Ou seja, é uma máquina de destruição dos valores democráticos. É isso que está acontecendo no Brasil e é contra isso que o povo deve se dirigir às urnas no dia 30 de outubro. É mesmo, é? E um templo da Igreja Assembleia de Deus em Tauá, no Ceará, foi alvo de ataques de um militante petista. Na quarta, Ronaldo Carlos Lopes invadiu o local, danificou o púlpito, uma mesa e objetos como um laptop, caixas de som, jarros e suportes de vidro, com prejuízo estimado de R$15 mil. Participante de atividades do PT, o homem foi contido por fiéis e levado pela polícia à delegacia. A família de Ronaldo alegou que o vândalo sofre de problemas mentais. Em nota, a direção executiva do PT em Tauá suspendeu a filiação do homem e anunciou que a comissão de ética da legenda vai apurar os fatos. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Abra o olho, porra! Abra o olho! Com isso podemos concluir que ambos os lados têm pessoas fanáticas que propagam ódio por lado político. Roberto Jefferson foi detido e agora acrescentará mais os crimes cometidos.